pessoal, tudo bem? Meu nome é Jadson e hoje é o segundo videoaula sobre sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Hoje a gente vai falar sobre o método da adição. Vou deixar na descrição do vídeo o link de download de uma atividade. Então, na aula anterior, a gente falou sobre o método da substituição e deu uma palhinha do que seria um método gráfico. Então, hoje, a critério de comparação, eu vou resolver os mesmos exercícios do vídeo anterior, só que eu vou usar o método da adição. Então, o primeiro exemplo é a soma das idades de Theo e de Fernando é 13 anos, enquanto a diferença entre essas idades é 5 anos. Sendo o Theo mais velho, qual é a idade de cada um deles? Então, você tem dois números conhecidos, a idade de Theo e a idade de Fernando. A de Theo eu vou chamar de x e a de Fernando de y. Então, x mais y igual a 13, x menos y igual a 5. Para usar o método da adição, comparando a primeira equação com a segunda, eu tenho que ter termos simétricos, termos opostos. O que seria? Se numa é, por exemplo, mais 3x, o oposto de mais 3x seria menos 3x. Se numa for menos 4y, o oposto de menos 4y, mais 4y. Se tiver mais 10x, quem que é o oposto de mais 10x? Menos 10x. Se tiver menos 7y, quem que é o oposto de menos 7y? Mais 7y. Então, ao analisar essa equação aqui, ó, observa-se que tem dois opostos, né? Dois simétricos, seria o mais y e o menos y. Quando isso ocorre, eu posso usar o método de adição. O método de adição eu vou somar. Então, você deixa o termo que tem x com o termo que tem x, o termo que tem y com o termo que tem y, o constante com constante, e você vai somar. Então, vamos somar x mais x, 2x. Y menos y, 0. Por isso que tem que ter dois simétricos, porque na hora que eu for somar dois simétricos, vai dar 0. Então, y menos y, 0. 13 mais 5, 18. Então, aqui tem uma equação falando que 2 vezes x igual a 18. X igual a 18 sobre 2, x igual a 9. Já descobriu o valor de x. Agora, para escolher o valor, descobrir o valor de y, né? Vou chamar de equação 3. Eu posso escolher ou a equação 1 ou a equação 2 e nela colocar o valor que eu descobri, o valor do caso aqui de x. Então vai ficar x, eu vou escolher a primeira, x mais y igual a 13. No lugar de x eu vou colocar quem? 9. 9 é positivo, vai para o segundo membro, negativo. Y igual a 13 menos 9, y igual a 4. Solução sempre primeiro x, depois o y, 9, 4. Como é um problema, você poderia ter, em vez de ter colocado a solução, Theo, como é o mais velho, tem 9 anos, né? E Fernando tem 4 anos. Quando eu peço para colocar a solução x, primeiro x e primeiro y, porque esse conteúdo aqui, ele pode ser estudado no plano cartesiano. O plano cartesiano, todo ponto vai ser representado por um valor de x e um valor de y. Ao representar essa equação no plano cartesiano, vai dar uma reta, no caso essa daqui. Se eu representar outra equação no plano cartesiano, vai ser outra reta. O ponto onde essas duas retas se interceptam é a solução do problema. No caso, as duas retas interceptam no ponto o eixo x, o eixo y, né? Então, vai ser 9 no x, 4 no y, 9, 4. Esses gráficos, né? Como eu não ensinei a fazer os cálculos ainda, eu usei o programa GeoGebra. Mais detalhes no vídeo anterior de sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Vamos para o próximo exercício. No sítio de Luzia, há patos e ovelhas, num total de 17 animais. Ao todo, são 48 pés. Então, eu coloquei entre aspas, né? Porque tem detalhe de pata e tal. Vou falar tudo pés. Quantos patos e quantas ovelhas há nesse sítio? Então, vou chamar o número de patos de x e o número de ovelhas de y. Então vai ficar assim:
x mais y é o número de pato com o número de ovelhas dá 17. Para calcular o número de pés, né, até as patas da ovelha se chama de pés, para não virar bagunça por causa do pato. Então é tudo pé. Então, o pato tem 2 pés, a ovelha tem 4 pés. Então, para cada pato, eu vou multiplicar por 2. Para cada ovelha que tiver, eu vou multiplicar por 4. Então, o número de pés, né, vai ser o dobro do número de patos mais o quádruplo do número de ovelhas. Isso tudo vai dar 48. Para usar o método da adição, eu tenho que ter dois opostos, ou seja, se tiver 5x, o outro tem que ser menos 5x. Se tiver 3y, o outro é menos 3y. Se tiver 4x, o outro é menos 4x. Se tiver 13y, o outro é menos 13y. Não tem. Se você olhar aqui essas duas equações, não tem simétrico. Quando isso acontece, eu tenho como fazer aparecer esse método, porque tem uma propriedade seguinte: se eu quiser, eu posso multiplicar todos os elementos de uma equação por um número que eu desejar. Por exemplo, se eu quiser multiplicar por 10 aqui, pode? Pode. Desde que eu multiplique o x, o y, 17. Vai ficar 10x mais 10y igual a 170. Se você quiser multiplicar por menos 1, aí vai ficar menos x, menos y, menos 17. Se você quiser multiplicar todos os elementos dessa equação por 8, pode? Pode, mas tem que ser todos. Se eu quiser dividir todos pelo mesmo número, pode? Pode, mas tem que ser o mesmo número. Então, usando essa propriedade de igualdade, eu vou fazer aparecer dois simétricos. Se eu quiser fazer aparecer o simétrico aqui, ó, aqui não é 2x, o de cima tinha que ser quem? Menos 2. Então, eu multiplico por menos 2. Se eu quisesse que aqui virasse simétrico, o de cima tinha que dar quanto? Menos 4y. Então, eu multiplico por menos 4. No caso, eu vou multiplicar por menos 2. Então, vai ficar menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes y, menos 2y. Menos 2 vezes 17, menos 34. Então, o problema é você multiplicar, encontrar o número que você tem que multiplicar para aparecer dois simétricos. De vez em quando você tem que multiplicar a equação de cima por um número e a equação de baixo por outro número para poder aparecer dois simétricos. Então, multiplicando, se você multiplicar a equação de cima por menos 2, vai ficar menos 2x, menos 2 vezes y, menos 2y, menos 2 vezes 17, menos 34. Agora eu tenho dois simétricos, que seria quem? Menos 2x e mais 2x. Eu posso usar o método da adição. Menos 2x mais 2x dá 0. Menos 2y mais 4y dá 2y, porque 4y menos 2y, 2y. E 48 menos 34 dá 14. Ou menos 34 mais 48, 14. Então, os dois simétricos, quando eu somo, dá 0. 4y menos 2y, 2y. 48 menos 34, 14. Ou menos 2 mais 4y, 2y. Menos 34 mais 48, 14. Então, dessa equação, eu descubro o valor de y. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Y igual a 7. Agora, para descobrir o valor de x, eu posso escolher ou a equação de cima ou a equação de baixo e substituir y igual a 7. Então, vou escolher a de cima, que é mais simples. X mais y igual a 17, mais o y é quanto? 7. Então, x mais 7 igual a 17. X igual a 17 menos 7. X igual a 10. Então, o x é o número de patos, tem 10 patos e 7 ovelhas. Se eu não pensar em problema, se tiver só o sistema, sempre primeiro é o valor de x e depois o valor de y. Pois, se eu representar no plano cartesiano, ia ficar assim. O x mais y igual a 17 seria essa equação, essa reta, quer dizer. Então, a representação dessa equação no plano cartesiano é essa reta de vermelho. A representação dessa equação no plano cartesiano seria essa reta de azul. E o ponto que elas se interceptam é a resposta. No x ela é 10 e no y, entre o 6 e o 8, é o 7. Então, essa seria a solução gráfica.
Então, inclusive, o terceiro método seria a solução gráfica, mas o interessante do terceiro método é saber fazer sem o GeoGebra. Aqui eu estou fazendo só a critério de curiosidade. Então, e o último exemplo, usando agora o método adição, seria determine o conjunto solução desse sistema aqui. X menos y igual a 1, x sobre 3 mais y sobre 2 igual a 7. Da mesma forma que o anterior, eu vou primeiro trabalhar essa equação aqui, ó, porque essa aqui está bonitinha. Ó. Eu vou trabalhar essa equação aqui, vou simplificar ela, formar o sistema de novo para depois eu resolver. Então, eu vou pegar a equação 2, vou eliminar esses denominadores. Como é que faz? Primeiro, eu tenho que deixar todos com o mesmo denominador. Aí eu vou tirar o mínimo comum de 3, 2 e 1, vai dar 6. Então, eu vou trocar essa aqui por uma fração equivalente com o denominador 6, fração equivalente com o denominador 6, fração equivalente com o denominador 6. Como é que eu faço isso? Depois que eu descobrir o mínimo comum dos denominadores, eu vou pegar esse mínimo comum, dividir pelo denominador antigo, a resposta que der eu multiplico pelo numerador antigo e vai dar o novo numerador. Então, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes x, 2x. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes y, 3y. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 7, 42. Equação. Quando todos têm o mesmo denominador, você pode cancelar. Então, essa equação 2 ela pode ser reescrita da forma 2x mais 3y igual a 42. Então, agora eu refaço o sistema. Tem dois... Apareceu dois simétricos aqui? Não, não apareceu dois simétricos. Então, para usar o método adição, tem que ter dois simétricos. Então, como é que eu faço para aparecer dois simétricos? Esse aqui e esse, para virar simétrico, esse aqui tinha que ser menos 2x. Então, a opção A eu multiplico por menos 2. Aí ia virar menos 2x. Ou, só que para multiplicar menos 2, eu tenho que multiplicar todo mundo. Esse daqui está 3y, esse aqui já está menos y. Esse daqui, para poder virar simétrico desse, basta multiplicar por 3. E é esse que eu vou escolher para ficar diferente do outro. Então, 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos y, menos 3y. 3 vezes 1, 3. Então, agora eu posso usar o método de adição, só porque eu tenho dois simétricos, o mais 3y e o menos 3y. Uma hora, pode acontecer de você ter que multiplicar o de cima e o de baixo. Qualquer coisa, por exemplo, se aqui tivesse 3 e 2, você tira o mínimo de comum desses dois números, aí você descobre qual número que ele tem que virar. Por exemplo, vamos supor que era 6. Aí você tinha que dar um jeito de fazer esse de cima virar 6 e o outro menos 6. E assim sucessivamente. Aqui tá fácil porque se já é 2x, o de cima tem que virar menos 2. Eu multiplico menos 2. O de baixo é 3y, aqui já está menos y, só está faltando virar o triplo, então eu multiplico por 3. Se eu quisesse trocar de sinal, eu colocava menos aqui. Então agora eu tenho um novo sistema, reescrevi o sistema e para usar o método de adição é só somar. 3x mais 2x, 3x mais 2x dá 5x. 3y menos 3y cancela, dá 0. 42 mais 3, 45. Os dois é positivo, então 45. Então, agora é só resolver. O 5 está multiplicando, ele passa dividindo. 45 dividido por 5 é 9. Agora, para descobrir o valor do y, eu escolho qualquer uma das duas equações. Novamente, eu vou escolher a de cima, que está menorzinho. No lugar de x, eu coloco o valor dele, que é 9, nesse caso. O mais 9 vai para o segundo membro, menos 9. Menos y igual a menos 8. Como o primeiro é negativo e eu não quero trabalhar com esse número negativo, eu posso multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico menos 1, troca todo mundo sinal. Menos 1 vezes y, menos y, mais y. Menos 1 vezes menos 8, mais 8. Então, a resposta é 9 e 8. Solução, primeiro x e depois o y. Por quê? Porque esse sistema eu posso representar no plano cartesiano, e no plano cartesiano é determinado por ponto. Cada ponto, primeiro você coloca o valor de x, o valor da horizontal, e depois o valor de y na vertical. À direita os positivos, à esquerda os negativos. Acima os positivos,
abaixo os negativos. Aí, no caso, como eu não ensinei a fazer os cálculos para chegar nos gráficos, com o auxílio de um aplicativo, né? No caso, esse aqui eu usei o GeoGebra, representei essa equação x menos 1 menos y igual a 1 no plano cartesiano, essa reta de azul. Representei essa outra equação no plano cartesiano, essa de verde. As duas se interceptam no ponto 9 no x, 8 no y, que é a solução do problema. Isso tudo que eu falei do plano cartesiano, né? É só as ideias. Tem que aprofundar mais esse conceito. É só para justificar porque na solução geralmente a gente põe primeiro o valor de x e depois o valor de y. Então, eu vou encerrando o vídeo aula por aqui. Eu usei esses 3 livros aqui, né? Que foi Matemática e Realidade, Caderno do 8º ano, Caderno Futuro do 7º ano e A Conquista da Matemática. Quem não se inscreveu, inscreva no canal, deixa o seu like e até a próxima. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.